A psicanálise tem várias vozes. Nos 130 anos de história da psicanálise, vários tipos de clínica, inclusive, foram realizados. Uma dessas vozes é a de Sabina Spielerheim, que já no início se apresenta de uma forma bastante contundente. Para isso, vamos conversar com Renata Kronberg. Meu nome é Daniel Omar Pérez, eu estou aqui no podcast de Psicanálise e Filosofia. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Daniel. Um prazer estar aqui no seu canal. Muito obrigado. Renata, quando é que você começa e por que você começa a trabalhar uma psicanalista como Sabina Spielerheim? Olha, resumidamente, eu começo a trabalhar nos anos 80 ainda, principalmente quando sai um livro dela aqui no Brasil, não é dela, é do Aldo Carotenuto, Diário de uma Secreta Simetria, que é, digamos, o livro-chave, né? Saiu em 1977 na Europa, na Itália, e depois foi sendo traduzido no Brasil em 84. E eu fui ler esse livro porque eu tinha lido um best-seller do Irving Shaw, que era sobre um mundo transparente. Era um romance sobre as pacientes do Jung e os casos que ele tinha tido com as pacientes. Era um best-seller. E, de repente, eu achei que uma das pacientes, que tinha me impressionado muito, tanto que eu falei dela no primeiro dia da minha análise, aí eu achei que era, quando saiu o Diário de uma Secreta Simetria, eu achei que era Sabina Spielberg. Depois eu vi que não tinha nada a ver, muitos anos depois, quando eu reli esse romance, mas o meu gancho imaginário foi esse. Né? E aí eu já estava fazendo uma pesquisa sobre Semi-Incestuosa, que acabou sendo o meu primeiro livro, né? Aliás, o segundo livro, né? Mas que eu comecei já no final dos anos 80, na verdade, no começo dos anos 90, e a ideia era sempre estudar Sabine Spielrein. Eu li o primeiro texto dela, Destruição como Origem do Devir, em 89, porque minha mãe me trouxe um exemplar que tinha saído na França com os dois textos dela, e era o livro do Carotenuto e ainda artigos do Guibault e do Nobecourt, que foram analistas importantes na França, abordando a Sabine Spielrein. Então, eu também era da primeira equipe fundadora da revista Percurso, e nós recebemos um artigo que, aliás, foi o primeiro a ser recusado. Né? Nós não recebemos tantos artigos assim, e esse era sobre a pulsão de morte, e eu lembro que o autor dizia assim: quando Sabine Spielrein saiu de cena, Freud viu sua própria sombra no espelho. E aquela frase me impressionou muito. Então, eu fui ler A Destruição como Origem do Dever. Eu te confesso que a primeira leitura, eu falei, não, ou ela é uma visionária inédita, ou ela é muito louca. Aí eu peguei, como eu tenho formação filosófica, eu fiz uma análise de texto, do texto dela eu tenho até hoje, o caderno com a caneta turquesa, né? Eu sempre conto isso. E aí eu percebi, falei, não, ela antecipou o Freud no conceito de pulsão de morte 9 anos. Eu tenho que fazer alguma coisa com isso. Mas aí a pesquisa sobre a cena incestuosa, depois eu fui escrevendo sobre o feminino, vários artigos. Eu comecei a escrever sobre o feminino. E aí, depois, o Flávio Ferraz me pediu para escrever o livro Paranoia. Eu falei, bom, quanto que eu vou escrever sobre a Sabina Spielrein? Ela ficava sempre adiada. Aí eu resolvi entrar no mestrado. Eu acho que eu fui me preparando com todo o meu trabalho, comigo mesma e com a minha
função analítica sobre a feminilidade acabou me preparando para essa jornada que acabou sendo de... Agora, esse ano daqui a pouco são 40 anos. Qual é a língua original, então, de Sabina Spiergen? A língua original dela é russo, mas, na verdade, ela só tem um artigo escrito em russo. Ela tinha uma formação desde os 5 anos poliglota. Ela sabia muitas línguas, o alfabeto cirílico, o alfabeto grego, o alfabeto romano, e ela, que depois vai ter uma influência na maneira como ela vai abordar a linguagem. Mas ela escrevia em alemão, porque desde pequena ela dizia que o alemão era a língua especial dela, com que ela falava com Deus. Isso quando ela tinha... falaba con Dios y con un analista también, que su análisis debe ter sido com analista. en alemán. Primeiro com Deus, né? Depois, quando ela se desiludiu com a religião, e aí teve uma crise, e foi para Zurique, foi o primeiro caso de análise do Jung, aí alemão. A vida inteira ela escreveu em alemão, ela atuou em alemão, só na União Soviética é que ela retomou o russo. Mesmo assim, ela escreveu 2 artigos em alemão, inclusive o último artigo a sair da União Soviética, antes da proibição stalinista da psicanálise, é dela. É um artigo genial chamado Desenhos de Olhos Abertos e Olhos Fechados. E ela escreve em alemão. Aliás, o pai dela traduz em alemão para sair fora da União Soviética. Ela então faz o percurso de análise com Jung, depois também faz formação de análise e depois vai para a União Soviética quando é a Revolução Russa. A União Soviética, não, ela vai só quando já é União Soviética. Ela vai morar em 1923. Na verdade, ela vai para lá querendo voltar para o Ocidente. Mas o pai dela o marido dela, pai da filha dela, já estava 9 anos sem ver a filha. Uhum. Então, ela vai para lá. Ela, em Moscou, em 1923, é recebida com alta pompa, participa da vida intelectual, cultural e artística, né? Estava tudo muito emergente em novidade. E quando Lenin morre, ela volta para Rostov-le-Don, e lá ela combate bastante todo o discurso. Tinham começado as controvérsias contra a psicanálise, né? Sim. Psicanálise e ciência burguesa, né? Aí ela tem um artigo, esse único artigo escrito em russo, é um artigo que ela escreve defendendo a psicanálise frente à neurociência, né, do Berkerev e do Pavlov, e dizendo que a psicanálise podia muito bem compor com essas 2 ciências, mas que ela era a linha mestra, ela era um eixo, né? E ela inventa muitas questões técnicas e trabalhos de detecção de patologias precoces, isso que a gente vê só nos anos 2000 acontecer. Ela fez isso nas escolas de Rostov, né? O tipo de que ela chega à União Soviética na época da Revolução, digamos, e ela estabelece algum tipo de prática clínica lá, prática psicanalítica. Sim, mas a prática clínica era sempre ambulatorial. Uhum. E não se esqueça que a psicanálise entrou a partir da Revolução. A Sociedade Psicanalítica de Moscou foi fundada em 1923, com muita oposição do Ernest Jones, mas Freud conseguiu fazer valer, né, o que ele queria. Foi no mesmo dia em que discutiram se um analista homossexual poderia ser analista ou não, e Freud queria que fosse, mas ele perdeu e saiu furioso. Foi o mesmo dia que aprovaram contra o Jones a Sociedade Psicanalítica de Moscou. E
E o que acontece que Moscou, nessa primeira época, pós-Revolução de 1917, era, digamos assim, um laboratório vivo, né, de várias correntes. Primeiro porque o Lenin tinha uma visão internacionalista, né, do socialismo, e segundo porque tinha uma fome devido a uma grande seca depois da guerra, onde tinha muitos órfãos. Então, ele e a mulher organizaram várias iniciativas de contato com o Ocidente, e para a psicanálise, que na época começou como associação psicanalítica para a criação artística, olha que bonito, coisa que ela se oficializou como parte da IPAR. E Sabina chegou nesse momento da oficialização, né, e foi trabalhar com Osipov, com Ermakov, né, o Osipov já tinha saído da União Soviética, o Ermakov e o Wolff, né, e aí ela participou de todas os... Ela era a única psicanalista na Academia de Filosofia. Ela deu 3 conferências lá sobre psicanálise. Na Academia de Filosofia da União Soviética. De Ajá, Moscou. de Moscou. Sí. Ela dava um seminário na Universidade de Moscou sobre criança, que era o seminário mais concorrido, né, da universidade. Ela participou da fundação do Jardim de Infância Psicanalítica, ou Casa Branca, né, que foi uma iniciativa única, né, educacional. Dizem até que o filho do Stalin estudou lá, e que foi bolado pela Vera Schmidt e a Tatiana Rosenthal. Mas a Tatiana Rosenthal depois morreu, se suicidou, e quem tocou foi a Vera Schmidt, e chamou a Sabina para dirigir. Então, Sabina, porque ela era a que mais tinha formação analítica e análise, ela ficou nos maiores postos, até que o marido dela estava em Rostov-le-Don e ela decidiu ir para lá. A mãe dela tinha morrido e também os irmãos estavam perto de Rostov-le-Don, o pai, viúvo, ela, a única filha mulher, ela vai para lá, trabalhar lá, e aí ela tem a segunda filha dela, né, em Rostov-le-Don. E aí ela teve uma depressão junto com malária. Isso se descobriu numa carta recente, né? Tá lá no meu livro, né? Num artigo da Sabine Richebacher, que é da Suíça, onde ela conta todo o périplo da psicanálise, né? No Cáucaso do Norte, como as pessoas só queriam falar sem de fato conhecer a psicanálise. Enfim, aí isso durou até 31, quando a psicanálise foi absolutamente banida e não se podia falar o nome de Freud, né? Tinha alguma coisa muito parecida com o que a gente está quase vivendo aqui, né? Que era esse começo do stalinismo, era você... Uma ideia podia ser uma bomba atômica, porque uma ideia podia te condenar à morte. Um erro científico não era um erro científico só, era um erro político. E assim muitos intelectuais foram eliminados. E aí, nesse período é que Sabina sai da União Soviética. Ela não sai mais. Ela vai ficar na União Soviética, depois vai trabalhar de médica por meio período nas escolas, né? Porque ela trabalhou 2 vezes de médica mesmo, Sim. né? Quando a psicanálise foi proibida, e no período de Lausanne, os 5 anos de Lausanne, que ela deixou de ser psicanalista e foi ser médica num asilo para cegos, né? Então, os textos em alemão são na União Soviética? Não, na União Soviética ela escreve só 2 textos em alemão e um curso. Um texto é vários casos clínicos, e o texto russo então, ela dá sobre a palestra do Dr. Skalkovsky, que era
um antigo psicanalista, ele e o Drosnis, que também que tinham deixado de ser psicanalista e faziam uma crítica à psicanálise, e ela vai defender a psicanálise e mostrar como ela exercia a psicanálise. É um artigo muito interessante. E esse último, que é sobre desenhos infantis de olhos abertos e fechados, que ela tem toda uma teoria sobre como se origina o pensamento, que é a partir não da identidade visual, mas das imagens visuais, mas as imagens sinestésicas do próprio corpo, que ficam subsumidas nas imagens visuais. Então, digamos, é todo um pensamento que ela vai falar em corticação, descorticação, que é já precursora, a gente poderia dizer, da linhagem de uma Françoise Dolto, que com a ideia de imagem corporal, ou do Winnicott com a integração psicossomática, o psicossoma, né, a mente, a relação com o psicossoma. Sabina Spielheim antecipa, né, nos artigos dela, tanto os de Genebra como esse da Rússia. Né? Aí ela fica lá e, bom, já que a gente está começando pelo fim, né, o fim é muito trágico, né, porque ela tem 3 irmãos que eram alta sumidades nos seus campos, né? Eram pioneiros também, e que vão ser perseguidos pelo Stalin, e nos expurgos de 37, 38, os 3 morrem fuzilados. E o pai dela foi preso, depois morre de ataque cardíaco, e o marido também, tudo 37, 38. E ela e as 2 filhas, que eram músicas, né, que estavam em Moscou na guerra, mas voltaram inadvertidamente para Rostov-on-Don, elas são fuziladas e queimadas no Holocausto das Balas em 1942. Né, muito trágico. Onde a pulsão de morte não foi o que ela achava que era, uma pulsão de transformação, mas foi o que o Freud disse que era, né? O puro prazer de matar, né? Tomando essa ideia, qual é a diferença entre o texto dela sobre a destruição e a elaboração que Freud faz sobre a pulsão de morte? Veja, no texto dela, Destruição como Origem do Devir, que eu acho que é um texto que, como você estava falando logo quando você abriu nosso podcast, eu gostei muito que você falou dessas multiversões, né? Desse multiverso psicanalítico. E é mais ou menos como eu acho, quer dizer, aqui o que importa é redescobrir, né, a Sabine Spielheim, para fazer uma intertextualidade. Eu tentei fazer. E, no caso, eu vejo intertextualidade com Freud, com Ferenczi, com Winnicott e com Lacan. Uhum. É assim, a intertextualidade. Lógico que tem outras, né, intertextualidades possíveis. Estou falando só para colocá-la mesmo como uma pioneira em escrita. Ela, de fato, trouxe inovações muito grandes, né? Quer dizer, Freud chama o primeiro trabalho dela de trabalho grandioso, né? O primeiro trabalho dela foi um trabalho que é sobre o conteúdo de um caso de esquizofrenia, onde ela usou essa palavra antes do Bloyer. Só no final do ano, Bloyer iria... ele que inventou essa palavra, no lugar de demência precoce, né? Ele iria, então, só no final daquele ano de 1910, publicar o Manual das Esquizofrenias. E era esquizofrenia porque era pensamento cindido. Com isso, ele dizia que não era nem demência e nem precoce. Era pensamento cindido. Então, toda a ideia da cisão poderia vir a ser estudada de outra forma, como já foi pela Sabina. Sabina, nesse texto Princeps dela, ela vai fazer toda a análise do discurso de uma paciente esquizofrênica, que ela põe entre parênteses demência paranoide, mas onde ela vai mostrar toda a origem psicossexual
do discurso. Então, que já não, pela primeira vez não, e Abraham tinha escrito um artigo, né, sobre uma paciente, mas ela é a primeira a apresentar o discurso. Abraham e Jung, quando Jung era analista, tinham escrito já. Mas ela é a primeira a trabalhar o discurso, tanto que um texto foi dificílimo de traduzir, né? Porque é uma russa falando em alemão no discurso esquizofrênico, mas ela vai destrinchando, é uma maravilha. E a partir dos impasses desse texto, ela vai pesquisar, ela acha que a teoria pulsional não dá conta da esquizofrenia. E é a partir daí que ela vai, então, postular, vamos dizer assim, o conceito de pulsão de morte, mas que ela chama de pulsão sexual de morte, num primeiro momento. No texto dela, ele vai se deslocando, e no final é pulsão de morte, né? Onde ela vai mostrar, de alguma forma, né, que ela parte de uma coisa simples, né, que é os fatos biológicos, que na concepção o óvulo e o espermatozoide são destruídos enquanto tal, para formar o ovo. Né? Então, ela mostra essa transformação, a destruição necessária para essa transformação. E ela vai tirar as consequências psíquicas disso. Né? Então, de uma maneira muito geral, né? Ela estabelece primeiro, bem esquematicamente, a gente poderia dizer que ela vai dizer que a pulsão sexual tem um lado positivo e um lado negativo. E a pulsão de autoconservação tem só um lado positivo. Então, para ela, o negativo é exatamente que para ter o novo precisa destruir o antigo. E aí ela vai mostrar isso, e ela vai primeiro mostrar uma tendência masoquista. Então, ela é a primeira a falar de masoquismo originário. Né? Ese es un otro elemento que ella introduce, inclusive en un debate anterior, inclusive ao texto freudiano. Anterior, isso é esse texto é publicado, ela apresenta em novembro de 1911, quando ela é aceita, a segunda mulher a se aceita na Sociedade Psicanalítica de Viena, e esse texto é publicado em 1912, junto com a segunda parte do texto do Jung, Transformações e Símbolos da Libido, que Freud, porque ela reclamou, diz que o Jung retarda a publicação do artigo dela por causa que ele queria primeiro publicar a primeira parte, não cita ela. Já na segunda parte, ela aparece 11 vezes citada, porque ela reclamou com Freud, diz que Jung estava roubando as ideias dela, e Freud fez de Jung o Jung citá-la, embora disse que, bom, ele mesmo já tinha tido alguma ideia, de fato, né? A questão da inércia, que para ela é muito importante, Freud já tinha falado no projeto, mas não era publicado. E Abraham também, no Sonho e Mito, já tinha falado alguma coisa sobre essa tendência. E o Steckel vai falar junto com ela, mais ou menos na mesma época. Ou seja, as ideias estavam ali, mas ela pega e vai mostrar exatamente que existe uma tendência a buscar a dor e o desprazer, uma tendência mais além do princípio do prazer, né? Até na capa, é que a gente não tem muito tempo, senão eu ia estar na capa da primeira edição do volume 1, eu escolhi esse pedaço. Né? Nesses dois livros que você publicou sobre de Sabina Spiergen, por que estão divididos em dois? Que tem o primeiro volume e que tem o segundo? Assim, esses livros, agora estou escrevendo o terceiro volume. Esses livros são frutos do meu doutorado e depois do pós-doutorado, né? E era muito material, porque eu quis traduzir todos os textos da Sabina Spiergen, né?
Então, no primeiro volume, ele apresenta toda a história dela, a discussão clínica sobre ela, o enigma da morte dela. Na época, eu não tinha tanta certeza como qual tinha sido o fim dela. Hoje em dia já é bem conhecido, tinha 3 hipóteses. Depois tem uma parte que eu faço mais mostrando a importância desse texto pioneiro dela, mostrando como é que foi historicamente, O por texto conta... pioneiro é o da destruição. Não, o primeiro sobre o conteúdo da esquizofrenia, Aham. e depois o da destruição, que é, Sim. digamos, o texto dela mais famoso, É. junto com a origem infantil das palavras do papai e mamãe. E aí, então, aí no primeiro volume eu peguei os 2 primeiros textos, um terceiro texto que ela escreve, A Sogra, em 1913, que é maravilhoso, é um texto pequeno, onde ela vai fazer toda a análise. Ela estava lá tendo problema com a sogra dela e o marido com a sogra dele, no nascimento da filhinha dele, mas ela vai fazer todo um trabalho na questão da diferença sexual e do conceito de empatia. É muito bonito esse texto, é curto. E eu pus também uma carta que ela escreveu para o Jung em 1917, no período de 1917 a 1919, que é uma carta onde ela apresenta a metapsicologia dela, diferente do Jung e diferente do Freud, né? Mas onde ela se coloca como analista freudiana para o Jung. Mas ele, então, mostrando, fazendo uma crítica, isso vai sair no terceiro volume, mas essa carta eu quis pôr no primeiro volume para mostrar toda a metapsicologia dela, como é que era, né? E o segundo volume eu deixei mais para os outros textos que falam de criança e que são absolutamente pioneiros. O texto dela, Contribuições para o Conhecimento da Alma Infantil, é um texto de 1912 também, ele foi publicado. Na verdade, é o primeiro texto de psicanálise com criança. Mesmo a Huck Helmut, que ela própria, Sabina, acha que foi a pioneira em análise com criança, mas o texto da Huck Helmut sai logo depois. Ela tem o primeiro texto, ela escreve uma série de textos muito interessantes que Freud pedia para dar exemplos com crianças, né, para comprovar a teoria da sexualidade infantil. Então, ela tem vários sonhos, várias coisas que ela escreve, pequenos textos, e tem um texto genial sobre as manifestações do complexo de Édipo, muito atual, onde ela vai dizer que o complexo de Édipo na infância não tem escolha de objeto masculino ou feminino, mas é apenas eu quero ficar com um e excluir o outro, e que só na idade adulta que haveria escolha de objeto, que é muito atual nas discussões contemporâneas, né? Sim. E aí ela fica em Lausanne 5 anos na guerra, o marido ele é obrigado a ir para a União Soviética, então ela fica em Lausanne, diz que está cansada da psicanálise, quer fazer alguma coisa útil. É engraçado isso. Aí ela vai ser médica, só que nisso vem a Revolução Russa, os pais não podem mais mandar dinheiro para ajudá-la, ela nunca foi muito boa com dinheiro, né? Então ela perde, e a filha dela sofre de bronquite, ela fica lá também por causa dos tratamentos das filhas, até que ela vai para a Haia, no Congresso de Haia, e volta como psicanalista, e a partir... porque ela foi também música nessa época em Lausanne. Ela foi uma música que compôs canções populares, a filha dela também. Em que ano foi isso? Isso foi de 1915 a 1920. Então, em 1920, ela vai para a Haia, no Congresso, e apresenta o congresso que Freud apresenta, além do princípio do prazer, né, um primeiro esboço. Ela já está noutra, ela apresenta
sobre o surgimento da linguagem infantil, que é um texto, a gente conhece só o resumo do Congresso e depois o texto que ele se desdobrou, quando ela foi de Haia para Genebra, ficar 3 anos lá, antes de ir para a União Soviética. E nesse lugar estava acontecendo o Instituto Rousseau, que era a plataforma de educação mais revolucionária da época. E eles queriam ela para ensinar psicanálise, só que ela acaba clinicando, trabalhando, pesquisando, sobretudo com Piaget, que foi o paciente dela por 8 meses, todos os dias, às 8 da manhã, e depois ela falou, não, você só quer saber de teoria, então ela dispensou ele, isso nas palavras do próprio Piaget, mas eles trabalharam juntos, ambos estavam interessados na formação do símbolo. Só que ali justamente vai dar a diferença, né? Porque a Sabina sempre inclui o inconsciente, o pré-consciente na criação da linguagem, na criança, e o Piaget vai ir por um caminho mais epistemológico, vai justamente criar a epistemologia genética. Então, sempre ficaram de escrever um artigo juntos que nunca escreveram, né? Mas Sabina levou Piaget quando ela deu aula para Luria e Vygotsky, da União Soviética. Ela que levou a obra de Piaget, até onde se sabe, né? E lá em Genebra ela escreve 3 textos completamente visionários e seminais, que é A Origem das Palavras Infantis Mamãe e Papai, onde ela vai mostrar que a linguagem nasce na intersubjetividade da mãe com a criança, né? E que a mãe evoca o seu passado para falar com a criança daquilo que a gente conhece hoje como mãez, né? Ou prosódia, né? E Esse diálogo, essa linguagem entre mãe e criança, isso. e ela vai mostrar a importância dessa linguagem, como essa linguagem, a mãe fala a partir dos antepassados dela, cuidando dela, né? Quer dizer, então, ¿Há algo de eso en la Lange lacaniana o en la última? eu diria que ela formula o Lalangue nesse texto de 1922. É, tal qual. Não tal qual, porque são 2 pensadores diferentes, mas a gente faz a ponte imediatamente. E mais que isso, né? Quer dizer, ela fala da lalação da criança, aquilo que hoje em dia a gente chama de lalação. É um texto que ela fala de fonemas e já completamente em contato com Charles Bailey, que foi aquele que estabeleceu com mais outros 2 linguistas o curso de Linguística Geral de Saussure. Ela está em contato com Bailey, que vai ser importante no segundo texto, porque nesse primeiro texto ela fala, então, ela vai falar que a linguagem tem 3 estágios. O primeiro estágio é o estágio autista, da linguagem voltada para si mesmo, que é a lalação. O segundo estágio é a linguagem mágica, que já tem um outro, mas é um outro que está na fantasia. E o terceiro estágio, que é a linguagem social, mais propriamente comunicacional. Né? E, o que sería a inscripción en un grande otro, digamos, no campo do significante, como diría Lacan. O sea, que todo eso es elemento fundamental para, imagino, trabalho em clínica com crianças, trabalho diagnosticados com autismo, por exemplo, hoje. Com certeza, eu acho que são textos que podem contribuir muito. Não tem só um valor histórico, eles têm um valor contemporâneo. Por exemplo, lá vai dizer que a linguagem vem do mamar, e que a criança... Por que mamãe tem mais ou menos os mesmos fonemas em todas as línguas? Ela conhecia muitas línguas, né? Desde a infância. Porque vem do do mamar, E por que papai é sempre pá, p ou b? Porque quando a criança larga o seio
confortável que ela faz. Então imagino em alemão fata, né? Também é muta fata. Né? Muito, tem o fã, o p e o b, e tem o man, né? Em quase todas as línguas. E ela vai mostrar como isso vem do concreto do mamar. Né? Então, por isso que eu brinquei. Da posição da boca e dos lábios em relação com o seio. Com o seio, né? Quer dizer, por isso que eu brinquei, se a igreja diz no início era o verbo e Freud diz no início era ação, no Totem e Tabu, a Sabina Spielrein diz no início do verbo era ação de mamar. Né? E aí, aí basicamente isso é o texto, e depois ela faz 2 textos. Um é genial, O Tempo na Vida Subliminar, onde ela vai mostrar como se constrói a noção de tempo e de espaço na criança e como a linguagem tem a ver com essa construção. Ou seja, ela fala, olha, no fundo é um texto que mostra que antes das categorias kantianas universais de espaço e do tempo, né? Na verdade, elas são construídas pela criança. Isso, ou seja, o espaço e o tempo dentro e fora não é a priori, como é um caso da crítica da razão pura. Isso. Pela palavra. Sino que são construídas. Como Kant dizia. Então, ela vai mostrar como se constrói essas categorias de espaço e de tempo, onde ela vai mostrar que o tempo também ele não é de cara, ele tem uma direção e uma duração. Então, primeiro a criança tem a noção de espaço, depois a criança tem a noção do tempo e depois da causalidade. E enquanto, num primeiro momento, o tempo é duração. É bem bergsoniano, assim. O tempo como duração. Depois é que ele tem a direção. Então, a direção é uma aquisição tardia. Então, é genial esse texto. E o último texto, que é algumas analogias entre a linguagem da criança, dos afásicos e do subconsciente, porque ela usa, ela não abandona, por mais crítica que ela recebeu, ela não abandona 2 conceitos do Jung, que é subconsciente e subliminar. E é muito interessante, está nessa carta que está publicada no volume 1º, porque é muito interessante, porque a gente deveria pensar nisso, porque ela coloca o pré-consciente como aquilo que está entre o mundo pulsional e o subconsciente. O subconsciente engloba também aquilo que não é consciente, mas que não é pulsional. E que engloba também os estados corporais. Quer dizer, aquilo que não é consciente, mas não é pulsional. Né? Então, é muito interessante como ela usa e que ela diz que fica subliminar. Ela faz outra cartografia, digamos, da psique. Cartografia. E ela nunca abandonou esses 2 conceitos. Então, a única coisa que ela ficou dos conceitos junguianos para ela, né? E ela não abandonou. Então, ela vai trabalhar a afasia, o preconceito, tudo com um exemplo da filha dela, das falas, é tudo decupado. Ela é uma psicanalista que teoriza a partir da prática. Tem um texto dela, Análise Rápida de uma Fobia Infantil, que é uma preciosidade. Ela criticava um pouco a Melanie Klein, a única coisa que ela menciona da Melanie Klein, que ela dizia que a Melanie Klein falava demais com as crianças, e que a função do analista era deixar a fantasia infantil emergir sem interferir, e deixar com que ela própria fosse se apresentando e, com isso, se transformando. Isso na própria sessão clínica de elaboração. Na sessão clínica. Esse é um caso muito bonito de um menino de 7, 8 anos que não conseguia estar na escola porque ele tinha uma fobia. E era uma época que tinha muitos órfãos, né? Tanto na Suíça, por causa da guerra, né?
mesmo na Suíça, né? Que tinha tido a pandemia também, a pandemia da gripe espanhola, ela estava lá na Suíça, né? E, bom, tem muitas histórias aí transversais. Ou seja que então tem todo esse aparelho, digamos assim, metapsicológico, com todos esses elementos, e as histórias clínicas, especialmente inclusive com crianças. Com E criança. aí dentro aí a gente pode ver também as técnicas do manejo Isso. psicanalítico. Como é que ela fazia? Como é que fazia? Esse primeiro texto, uma contribuição para o conhecimento da alma infantil, de 1912, ela tem 3 exemplos. Ela dá. Um é dela própria, da infância dela própria, que inclusive eu usei no primeiro livro para mostrar na parte clínica que ela era uma criança que tinha tido uma neurose infantil como todas as crianças, porque ela foi muito do apagamento da Sabina Spielheim, teve a ver que logo depois que ela ressurgiu, ela foi violentamente taxada de esquizofrênica, tanto pelos junguianos, como, por exemplo, por Bruno Bettelheim, que traz as primeiras obras dela. E que é um absurdo, você vê toda a história clínica dela, a vida dela, é uma neurótica, com alguns traços esquizoides, como todos nós. Nada, mas, digamos, e ela nunca mais teve uma crise, ela teve uma crise de 9 meses, ela foi internada em Burroughs, depois da morte da irmãzinha, da avó, e quando ela tinha tirado medalha de ouro e não sabia o que fazer com a adolescência dela. Seria uma crise adolescente hoje em dia, né? E logo ela engata, né? Ela engata. Digamos que ela foi a primeira psicanalista a deixar emergir o seu desejo de ser analista a partir da sua própria análise. A Destruição como Origem do Devir é um texto que ela coloca como fruto da análise dela com Jung, quer dizer, na verdade ela chama Eis Nosso Filhinho. Esse texto que ele recebe muito ambivalente, muito mal, né? Até agora saiu, sábado eu fui no lançamento, um livrinho Misoginia na Psicanálise, que é um grupo de jovens psicanalistas muito bacana, fez um colóquio em 2017, lá no Instituto Gerard. E eu abri, eu e a Ana Musatti, falando da Sabina, que tem onde eu posso perceber a misoginia no caso dela. E, de fato, tem uma correspondência do Freud com Jung, que é muito... Imagina, ela escreve esse texto, ela tem 25 anos. Até hoje eu acho uma coisa inacreditável. O primeiro texto ela tem 23, o segundo 25. O Jung, então, recebe friamente, né? E aí ela tem a decepção dela, e esse texto é fruto da sublimação da relação dela com Jung, que foi uma relação primeiro analítica e depois de amigos amantes, né? E ela pede para Freud intervir. O terceiro volume vai trazer os 5 diários dela e vai trazer as cartas do Freud e do Jung com ela, além de uma análise do que aparece nas cartas dela com Jung e com Freud sobre antissemitismo e judaísmo. E também vai trazer as razões do apagamento dela, as razões históricas e culturais do apagamento da importância dela, do esquecimento da importância dela. Qual era a relação dela com a tradição judaica? E com a comunidade, com a coletividade? Não, ela tinha um avô rabino, mas, curiosamente, esse avô rabino era quem sustentava que ela devia ir para a universidade, coisa que ela não podia fazer na União Soviética, na Rússia, então, e também na União Soviética demorou um tempo, mas na Rússia não podia,
E ela tinha que sair da Rússia para poder sustentava dizia para ela que ela ia ser médica, ela acabou sendo mesmo. Aí, quando morre a irmã, ela se desilude com a religião, né? Aí está num diário dela, não, numa carta dela. Quando eu me desiludi com a religião. Aí a psicanálise é, digamos, o que a salva, né? Do ponto de vista subjetivo, né? E aí, quando Freud está rompendo com Jung, ela ainda tem todas as ambivalências com Jung. Então, nas cartas, antes da filhinha dela nascer, nas cartas, Freud dizia que ela precisava ir se analisar com ele para resolver a ambivalência que ela tinha com Jung e deixar vir todo o ódio dele. E Freud diz, bom, porque ele se provou ser aquele mesmo que você apontou, né? Enfim, que ele tinha sido um canalha, né? Porque Jung se desculpa com Freud do caso da Sabina Spielmann. Mas é começo da psicanálise, eles estão lá com as... Aí Freud fala, o seu herói, você não consegue se desligar do seu herói ariano antissemita, né? E Freud escreve uma carta para ela, falando dos judeus, que dificilmente, Freud só vai falar, né, do judaísmo dele na década de 20, o judaísmo manco dele, né? Quando ele vai dizer, minha língua é alemã, eu sou alemã com o crescimento do nazismo, mas a partir de agora eu me digo judeu, que nem a Hannah Arendt também, né? A partir do nazismo, eles afirmaram uma origem que, em todo mais, eles negavam no seu próprio fazer, no seu próprio saber. E Freud diz para Sabina assim, nós somos judeus. Quando seu filho nascer, eu quero que ele seja... Tomara que ele seja moreno, para a gente se desvencilhar desses heróis nórdicos arianos, e que ele faça bar mitzvah e seja sionista. Olha, Freud não era sionista, mas ele, na carta com a Sabina, ele está com tanto ódio. Imagina como é que ele ia analisá-la com tanto ódio, né? É que ele seja... Porque nós, judeus, sempre fomos... Como é que ele diz? Sempre fomos vilipendiados, sempre nos usaram, nos tiraram tudo que a gente tinha de melhor, sem nenhuma compensação, enfim. Ele diz uma coisa forte para ela, né? No final nasce uma menina, né? Que é a Renata, que é a Irmã Renata, na verdade, porque a menina quase morreu, e ela trabalha com Jung depois os sonhos que ela teve nessa época, que era a morte do Siegfried, porque o filho simbólico dela com Jung era o Siegfried, que eles tinham assistido ao Anel dos Nibelungos do Wagner juntos, né? E aí, quando a Sabina tem uma correspondência com Jung extraordinária, eu estou agora esperando só a licença para eu poder, porque eu transformei numa narrativa, mas estão todas as cartas lá. De 1917 a 1919, ela tem uma correspondência extraordinária. Jung tinha emergido do surto psicótico dele, mandou para ela o primeiro livro sobre os tipos psicológicos, né? E ela tenta convencer o Jung a voltar para a psicanálise, dizendo que se ele aceitasse a precedência do Freud, Freud com certeza iria acolher as inúmeras novidades que ele estava trazendo. Wishful thinking, né? Vamos dizer, estava dentro da ética dela, né? Mas tem uma hora que o Jung faz uma análise, critica a interpretação que o Freud fez do Siegfried, dizendo que ela tinha que conservar o Siegfried como uma figura do mundo interno dela. E aí ele faz uma análise horrorosa, e aí você vê toda a questão complexa da teoria junguiana, com a história dos tipos raciais, não é bem raciais, culturais, né? O judeu é assim, o chinês é assim, né?
Ele faz uma coisa e ela fica furiosa, e ela escreve uma carta falando nós, judeus, tarará, tarará, e ataca essa interpretação que o Jung dá. Então, são cartas muito preciosas. Teoricamente, é uma correspondência intelectual, onde ela também quer saber o que ela significou para o Jung, né? Já que eles, depois da análise, tiveram, segundo ela, depois da análise dela, tiveram um caso. Segundo Jung, não, pelas cartas que ele mandou para a mãe e para o Freud, coisa que ela ficou furiosa. E aí ela mais ou menos pergunta o que ela foi para ele, né? E aí ele fala, é interessante, ele fala o amor de S por J. Depois ele fala nós, mas ele coloca para me ensinou muitas coisas, né? Todo mundo diz que o conceito de ânima ele trouxe dessa relação com a Sabina. E ensinou muitas coisas sobre a parte feminina, do homem, etc. Mas se tivesse seguido adiante, teria sido, como é o inconsciente exposto, pura loucura. Aí ele diz, às vezes a gente tem que ser indigno para sobreviver. Então, e assim acaba a correspondência dele. Então, ela não foi se analisar com Freud, a guerra não permitiu, e acho que ela também não queria. E como é que ela ia se analisar, se desfazer com um cara que odiava, quem ela tinha que se desfazer? Então, essas cartas eu sinto que elas são uma continuação da análise dela, e que depois dessas cartas ela dissolve a transferência mesmo. Ajá. E é a partir daí que ela toma a decisão de voltar a ser psicanalista e vai para o Congresso de Haia e depois para Genebra, onde ela fez um trabalho extraordinário. Y E ela, produce su propia clínica aquí de todo eso. a clínica foi acompanhando ela. Uhum. Né? Uma clínica muito diferente de como a gente conhece hoje em dia, ou melhor, muito próxima do que estamos querendo que a clínica se torne. Né? Assim, ela tinha um cheiro para ir nas coisas instituintes, né? Então ela foi trabalhar com psicanálise e educação, mas ali ela fez a análise do Claparède, do Bouvet, ela era analista de plantão ali, né? De alguma maneira, né? Então, e Freud dizia que ela foi reclamar com Freud, disse, você tem que vir aqui, tá a maior bagunça, eles não são psicanalistas, é um grupo psicanalítico, né? E Freud disse assim, mas como é que eu vou aí se eles não querem que eu vou, né? Se iam me tratar como pobre velhinho, que você que tem que passar pouco a pouco o que você aprendeu e conhece da psicanálise para eles, né? E aí diz, o Raymond de Saussure está chegando, o Raymond de Saussure estava fazendo a formação em Paris, né? E ele foi um dos pioneiros, né? A partir dele é que na década de 20 se traduz a obra do Freud, enfim, em francês. Enfim, olha, Sabina Spielrein, se for ler o segundo volume, tem cruzamento com milhões de histórias. Descobri uma correspondência do Claparède com Freud, muito interessante. Então, você vai seguindo assim a vida de uma pioneira esquecida e você vai... É por isso que eu chamo meu trabalho de geoarqueológico, né? É uma matéria viva, um magma vivo que, de repente, rompe e transforma a maneira de você entender a história da psicanálise naquele período. Isso não só com a Sabina, com muitos outros, né, que foram vindo, né? Da para entender a historia de aquel periodo y para retomar todos esos elementos para repensar a clínica hoy, en el siglo Com XXI. certeza. Tanto a clínica como a teoria. Por exemplo, a ligação Ferenczi-Sabina é muito forte, né? Principalmente com Thalassa, né? Acho que porque na Destruição como Origem do Devir, eu acabei não completando a resposta das diferenças e semelhanças com Freud, mas na Destruição como Origem do Devir, é um texto, tanto que Freud se reclama para Jung, diz que é um texto muito biológico, porque ela usa algumas
dados da biologia que Freud iria usar em Mais Além do Princípio do Prazer. Por exemplo, os mesmos bichinhos, né, microscópicos que Freud trabalha, ela trabalha também. Então, eu fiz todo no primeiro volume esse paralelo do Freud, do Além do Princípio do Prazer e da destruição como origem do dever, né? E não só mostrando como Freud, na verdade, seguiu muitas ideias que estavam nesse primeiro texto, onde ela vai falar que o eu não é uno, que o eu, na verdade, são múltiplos eu, vai falar da cisão do eu, do ponto de vista patológico e do ponto de vista não patológico, né? Onde ela vai mostrar que a esquizofrenia é só, digamos, a gente chamaria uma desterritorialização, uma tendência à fragmentação de alguma coisa que aparece no amor, na vida sexual, na arte e na sublimação em geral, na escrita, na palavra, que são as mesmas forças, né? Que a patologia é só o exagero do aspecto negativo e dessa fragmentação que, na verdade, todo eu é fragmentado. E a neurose seria a patologia oposta, seria a rigidificação do eu. Né? Quer dizer, ela tem toda uma concepção teórico-clínica, né? Aí, né? E, digamos, na neurose estaria presente o excesso da inércia psíquica. E nas patologias esquizofrênicas estaria presente o excesso de dissolução psíquica. Então, essas forças, né, dissolução que visa a transformação, mas que, quando fica nela mesma, atua do modo masoquista primário, ou seja, buscando a dor, buscando o desprazer, né, e que elas perguntam como é possível existir forças assim no psiquismo. Tanto que ela, na última parte do texto, ela antecipa Lacan num conceito fundamental. Ela vai mostrar, porque ela vai então falar dessa tendência regressiva do psiquismo a se juntar com a mãe originária. Esse eternamente sendo, que em francês foi traduzido por um viés lacaniano como a coisa, né? Mas ela fala nesse sentido mesmo, mas o texto em alemão, o mais correto é eternamente sendo. Então, e em francês foi traduzido como Seminário 7, das Ding, a coisa. das Dink, entre parênteses, das Dink. Mas depois, porque eu tinha posto a coisa e depois alguém me chamou a atenção, eu fui olhar a tradução, olha como eu também estava aviesada. Eu fui olhar a tradução da minha querida amiga Renata Mundt, e estava eternamente sendo. Aí, foram alunos meus que me chamaram a atenção para isso. Eu falei, nossa, eu preciso mudar, e na última hora eu mudei isso. Voltou eternamente sendo, agora na segunda edição, né? Agora, o que restou para o terceiro volume, então? Então, o terceiro volume, porque justamente eu quis deixar para o terceiro volume a questão dela com o Jung. Porque é uma outra força de recalcamento. Todo mundo fala, o primeiro caso de Jung, a primeira paciente amante do Jung. Jung teve várias, mas enfim. Aí isso obnubila a verdadeira importância dela para a psicanálise, que é a obra dela, a obra viva dela, dos escritos, onde a gente vê a análise dela, a gente vê a clínica dela e os conceitos que ela foi criando, né? Então, eu deixei para o terceiro volume exatamente, eu consegui 5 diários, são os diários dela da infância, até o último, que é de quando ela tinha 23, 24 anos. Então, vão ser a tradução desses diários. E aí vai ter as 3 correspondências comentadas por mim. Ela com Jung na fase amistosa e amorosa, ela com Freud, uma correspondência amistosa, né? Dela com Freud, e ela com Jung, essa correspondência intelectual. Depois, um artigo que está saindo até esse mês, um livro Psicanálise e Judaísmo,
do livro A Língua, acho que uma coisa assim, do livro A Escuta. Está saindo pela Artes e Ecos e tem um artigo meu que é exatamente em Freud, Sabina e Jung, entre judaísmo e antissemitismo, e onde eu chego até o Brasil, pegando a vertente nazista do Jung, e depois toda a problematização disso, e como que a formação no Rio de Janeiro se deu pelo Kempfer, né? Aquele livro da Helena Viana, né? Dessa irmã Viana, que mostra aquele caso Amilcar Lobo, né? Que o Amilcar Lobo, que era o psicanalista que assistia sessões de Sí, durante la dictadura militar. durante a ditadura militar, ele era analisado pelo Amilcar Lobo, que era analisado pelo Leon, esqueci o nome, um nome judaico, que era analisado pelo Kempfer, que tinha vindo da Alemanha nazista, que tinha atuado numa época em que a sociedade não era mais psicanalista, né? Era de psicoterapia alemã, era obrigatória a leitura do Mein Kampf, né? Então eu fiz essa ponte, o pessoal pediu, eu fiz, né? E porque o Jung quase foi para Nuremberg, ele só não foi porque ele não era alemão, mas ele foi considerado um dos ideólogos do nazismo nessa parte da psicologia. Depois ele criticou o nazismo, foi uma fase de 33 a 36, mais ou menos, que o Jung fez altos elogios, né? E teve uma atuação. Depois não, depois ele salva até muitos psicanalistas judeus, né? Mas aí no final, o último capítulo são as razões do apagamento, do esquecimento de Sabina Spielberg, onde eu mostro toda a questão política entre Stalin e Hitler, que eu acho que foi a principal causa, mas que eu, na verdade, trabalhei bastante no primeiro volume, mas também da onde vem as fantasias dela, do Jung e do Freud, momentos complexos, mas isso é uma exposição minha, né? Porque eu acho que assim, o recalque nunca é recalque só pelas forças históricas e nunca é um recalque só pelas forças inconscientes, né? Que querem emergir. Então, eu mostro que os três, cada um deles, do ponto de vista singular, do seu próprio inconsciente, queria que tivesse recalcado. E depois eu coloco o recalque ligado às instituições psicanalíticas, depois as questões históricas, onde eu trabalho a entrada da primeira psicanalista Margaret Hilferding, que mostrava toda a misoginia existente, e também foi um trabalho da Teresa Pinheiro e da Helena Besseman Viana, o amor materno, né? Quando elas publicaram esse primeiro texto nos anos 80 aqui no Brasil, né? Da Margaret Hilferding, que é um texto genial, e depois a questão, então, das instituições e a questão da misoginia na cultura do fim de século, né? Como é que era. Então, eu vou fazer um trabalho por aí, mostro toda a questão da construção da centralidade do complexo de Édipo pautado no assassinato, né, do pai primeiro, como uma questão masculina, né, não dá conta do Édipo feminino, né, e como que Freud foi defensivamente para essa formulação, né? Enfim, tentando levantar, ampliar de um ponto de vista mais histórico, mais intelectual, aí a questão, enfim, fazer umas provocações. Bom, resta então agora para nós ler os dois volumes, esperando o terceiro e visitando os textos de Sabina Spielberg. Olha, visitando os textos de Sabina Spielberg, né, eu acho que eu fiz um trabalho razoável, acho que é agradável as coisas que eu escrevi, mas os textos dela é que tem a força refundante
da psicanálise, no meu ver. Por isso, tanto trabalho, tantos anos para traduzir esses textos. Muito obrigado, Renata. Muitíssimo obrigado. Eu que gostei muito no final, deu tudo certo. O interesse pela Sabina me motivou a estar aqui falando para você e para o público que se interessar a vida dessa guerreira extraordinária que foi Sabina Spier. Muito obrigado. Até a próxima, então. Até.